previsto no profeta Daniel. Então, quando houve o arrebatamento da igreja, conforme tratamos mais atrás, nas aulas que já foram dadas, o evento arrebatamento passou a dar sequência a um período que já havia sido profetizado na antiguidade, que havia sido revelado ao profeta Daniel. Esse período chama-se 70ª semana de Daniel. Então foi revelado a Daniel 70 semanas. Isso foi uma revelação de Deus para Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Dentre as 70 semanas, 7 semanas, tá certo? Onde tem determinadas características que serão visualizadas, e de fato foram. Mais 62 semanas que enquadram também outros eventos e que vão até o evento limite da morte e ressurreição de Cristo, o que também já foi visualizado, tá certo? Que já foi realizado, já está. Foram ainda visualizados, não foram ainda realizados. Visualizados por Daniel dentro da chamada uma semana, o grupo de 7, né, o Shavuá, os 7, então essa organização em 7, sendo então 7 anos, tá ok? Então o tempo escatológico é o tempo da realização de algo que estava previsto. Não é mais a questão cronológica da contagem da história humana indeterminadamente. Porque a história humana não tem necessariamente um dia em que ela terminará. Qual é o fim da história? Qual é o último dia? Né? O final da contagem? Não há. No momento atual não há essa determinação do fim da história. Como Cristo mesmo transmitiu para nós, neste momento não é possível saber o dia. Não é possível saber o momento, não é possível saber a hora. Cristo mesmo transmitiu para nós essa situação. Essa é a sensação do homem em relação ao tempo escatológico. Não se sabe quando será o seu início. Simplesmente o homem tem que estar consciente que a qualquer momento virá o seu Senhor. E foi este o alerta que Cristo transmitiu de uma forma muito séria. Tem que estar atento, porque a qualquer então, na condição de servo, ele tinha algumas limitações, apesar de não abandonar sua humano e como servo, então logo tinha algumas limitações. Então, naquele estado, ele não poderia declarar, mas hoje, com certeza, de posse de todo o conhecimento, tá certo? Sabendo de todas as coisas, ele sabe qual é o dia em que ele virá buscar a igreja. Ele sabe qual é o dia acerca do qual ele alertou aos seus servos que estejam prontos para este dia. Qual é o dia? Não sabemos, mas o Senhor sabe. Então, essa é a expectativa atual. A história humana vai sendo construída, tá certo? Cronologicamente. O homem vai tendo oportunidades de manifestar atitudes louváveis ou atitudes reprováveis, tá certo? Isso vai construindo toda o seu histórico, né? Vai construindo o conjunto das suas ações, que serão julgadas. O julgamento só Deus tem controle no sentido da sociedade, garantir sua segurança, garantir sua estabilidade. Então é conferido a alguns homens a prerrogativa de terem poder de polícia, poder de decisão, de juízes, tá certo? Com o fim de manter a estabilidade social. Mas o juízo final sobre todos os atos do homem e acerca de avaliar a sua justiça, a sua injustiça, só será dado por Deus. E quando? No tempo escatológico. E quando começará? No momento atual não é possível previsão. Não é possível previsão. Porque Cristo mesmo nos disse que não é possível. É palavra do Senhor.
Então temos que viver todos os dias aguardando pelo grande dia. O grande dia que só o Senhor conhece. Quando enfim o Senhor vier, tá ok? E fincar o marco histórico do início do tempo escatológico, aqueles que estiverem aguardando pelo Senhor, como ele mesmo disse naquela parábola, dentre as 10 virgens, as 5 virgens prudentes, que estiverem com azeite reserva na sua botija, não serão pegos de surpresa, porque estiveram sempre aguardando o seu Senhor. Não serão pegos de surpresa, serão arrebatados e estarão com o Senhor, conforme Paulo fala, que no momento não abrir e fechar de olhos ante a o tempo do futuro, o tempo de Deus. O tempo de Deus vai fazer a sua justiça. Então aqui das vezes as pessoas na sua revolta ou na sua tristeza ou até na sua abrem a boca para blasfemar às vezes contra Deus, mas ele é errado. Mas quando enfim vier o tempo escatológico, o tempo de Deus, com o marco histórico do arrebatamento, os justos, a justiça de Deus, a punição da iniquidade. Esse é que não existe justiça. Por exemplo, aqueles que apregoaram o existencialismo, não existe propósito na vida, não existe justiça, não existe padrões, não existe verdade absoluta, tá certo? E aí eles serão pegos de surpresa, porque será o tempo em que Deus agora, veja, a história humana agora foi encerrada. Agora chegou o tempo de Deus. O tempo em que Deus agora tomará as rédeas da situação. O inimigo na terra terá um período determinado, um período limitado de atuação, em que ele terá liberdade de manifestar toda a sua ação. Ele terá liberdade de organizar aqueles que são simpatizantes do seu governo, para então Deus trazer o juízo definitivo. Liberar completamente a atuação daqueles que se associaram ao diabo, se associaram ao inimigo, aqueles que se deram as costas para Deus, dar-lhes liberdade de externar a totalidade da sua ação, da sua rebelião contra Deus, para enfim trazer sobre eles a justiça definitiva. Então Apocalipse 14:6 nos mostra o tempo da justiça de Deus. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega, a hora de cegar-te é vinda, porque já a seara da terra está madura. Ou seja, é findo o tempo da liberdade humana, é findo o tempo de oportunidade de ação livre, de escolha livre, entre certo e errado. Agora chegou o tempo escatológico, o tempo que havia sido profetizado, o tempo que havia sido revelado, o tempo sobre o qual será trazida a recompensa, será trazida
pelo seu